Assim que eu descobri, né, esse parentesco com o Leitão ele é irmão da minha bisavó, então seria meu tio bisavô pela associação. Minha avó então começou a me falar um pouco mais da vida dele, né? E sabendo um pouco mais da vida dele, eu comecei a entender um pouco mais do que foi o Camisas Negras. Os Camisas Negras, eles foram assim, eu acho que fica difícil falar, assim, porque é uma coisa que me dá muito sentimento. Eu me sinto muito ligada àquelas pessoas negras que sonhavam em ser aquilo que falaram que elas não poderiam. Já existiam outros times que tinham pessoas negras e operários, especialmente na Liga Metropolitana. Mas foi a primeira vez que um time de negros e operários venceu a Liga Principal, né, a Série A do Campeonato Carioca, no esporte que até então ainda era o esporte das elites. Então, isso foi um marco muito importante e mostrou que o futebol estava começando a mudar a partir dali. Preto vencendo sempre vai incomodar. O Leitão ele não era alfabetizado, era um operário, trabalhava na fábrica Bangu, e provavelmente nesse processo é que ele entra em contato com o futebol e se torna jogador. E isso marca muito bem aqui o grupo que não fazia parte do futebol. Quando teve a abolição da escravidão no Brasil, especificamente, e no Rio de Janeiro, Salvador, cidades muito negras por conta da escravidão, as pessoas negras foram libertas sem ter acesso à terra, sem ter acesso a emprego, sem ter acesso à moradia, né? Então, o que os brancos chamavam de vadiagem, de tudo mais, de malandragem, pejorativamente, na verdade era a forma que o negro encontrava para poder sobreviver após pós-abolição completamente desamparado pelo Estado. Porque os proprietários de escravo, ou seja, na verdade, proprietários de negros escravizados, eles receberam indenização pela abolição da escravidão. Mas os negros escravizados não receberam nenhum tipo. Inclusive, muito do dinheiro, né, que deveria ser utilizado para a reparação da população negra foi o dinheiro que foi utilizado depois, no início do século XX, para poder incentivar a imigração europeia para o Brasil. Bangu tinha um time de futebol, por conta, eu não sei se era diretor ou se era o presidente da fábrica, que não era brasileiro, era inglês, então faz um time de futebol, e aí por conta disso o Leitão começa jogando pelo time do Bangu. Esses jogadores que praticavam o esporte, na sua ampla maioria, jogadores brancos, e que pertenciam a uma elite da qual a minha família, tanto por parte de pai como por parte de mãe, jamais faria parte. Pelo menos naquele momento, isso era algo inimaginável. O fato do Vasco ter sido campeão com esse time de negros e operários fez com que os outros times se sentissem ameaçados. Naquele momento, se a gente pensar em 1924, pouquíssimas décadas depois da abolição da escravidão. Então, o racismo ainda era muito forte, muito presente. E esse racismo ele foi muito perceptível nessa movimentação dos clubes através da AMEA, falando sobre o trabalho desses jogadores, trabalhos braçais, trabalhos manuais, e a gente sabe que esse menosprezo sobre o trabalho braçal, sobre o trabalho manual, vem da nossa herança escravocrata, né? Que quem fez esses trabalhos braçais e manuais eram as pessoas negras escravizadas. Isso faz com que eles criem a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA. Eles pedem para que o Vasco, para poder aderir a essa nova associação, excluísse esses jogadores. Então, juntou ali uma questão de classe social muito forte, porque são os brancos pobres, que tem toda uma questão de discriminação pela questão de não fazer parte de uma elite, como de negros, que aí entra a questão do racismo. Eles chegaram lá e emitiram, começaram a vir, né, tentar prejudicar o andamento. Vocês não tem como jogar, porque tem que, agora para jogar futebol tem que, né, saber ler e escrever, tem que ser alfabetizado. E aí, não, mas aí não vai ser alfabetizado, tem que ter
um estádio. E começaram a vir uma série, né, de regras para prejudicar, para impedir. Essa ação da AME, ela mostra claramente o que a nossa sociedade ela é. Ela era e ela ainda é. Ela é uma sociedade racista que não aceita. Então, é uma sociedade que ela, ainda hoje, ela vai tentar revisar essa questão da história para chegar e falar assim, mas se você for parar para pensar, o Vasco não foi o primeiro time. Eu acho que o que importa para a gente que é vascaíno não é ter sido o primeiro time, mas é ter lutado, é ter assumido uma posição, mas é saber que eu não faço parte dessa elite dos clubes da Zona Sul que fizeram, no caso, o ato de impedir esses jogadores de praticarem o esporte. E o Vasco já fazia isso no Remo, fez isso relacionado ao futebol, ele só manteve a tradição que ele tem. Então, o Vasco chegou, emitiu a respeito histórica, né, que foi um documento, dizendo, assim, de um português, né, mais popular, falando, tá bom, você não vai deixar a gente jogar, agora quem não quer jogar sou eu, porque eu não vou deixar de ter os meus jogadores pretos, de ter meus jogadores pobres, de ter meus jogadores ali da periferia, da Zona Norte, jogando. Você não quer esse campeonato? Eu agora que não quero esse seu campeonato. Criou essa sequência de regras e eles foram lá, falaram, tá bom, eles tiram uma nota dizendo, então eu tenho ali, acho que são 12, 13 jogadores que não iriam poder jogar por essa questão. Ali a presidência tinha duas escolhas, continuar e acatar isso ou ir contra. Eles foram contra e falaram, não, a gente não vai aceitar deixar esses jogadores de fora. Então, a partir de hoje, o Vasco da Gama não joga mais o campeonato estadual. O Arnaldo Guille, que era presidente da AMEA e do Fluminense, na tréplica à resposta histórica, porque era a troca de ofícios, né? Então, teve o primeiro ofício da AMEA, a resposta histórica foi uma réplica a esse ofício, e depois teve uma tréplica, em que o Guille defendia que o Vasco deveria ser constituído por jogadores portugueses natos, né, ou descendentes de portugueses, ou seja, jogadores brancos. Todos esses mecanismos é para excluir as pessoas pretas, porque naquela época, quem eram as pessoas que faziam os trabalhos manuais? Eram as pessoas negras que eram escravizadas e depois, ali no pós-abolição, continuam sendo as pessoas negras libertas. O analfabetismo, naquela época e até hoje, atinge majoritariamente a população negra. Então, você não precisa colocar tire os pretos, você coloca de uma outra forma. Então você tire os analfabetos, tire as pessoas que fazem trabalho manual. Isso é, em última instância, dizer tire os pretos de outra forma. Então a resposta histórica ela tem essa importância porque quebrou um pensamento hegemônico daquele momento. Todos os clubes acharam que o Vasco iria tranquilamente aderir à AMEA e excluir esses jogadores negros operários. Só que o Vasco teve essa altivez de defender os seus atletas que foram campeões com o pavilhão do clube no ano anterior, em 1923. Por isso que hoje o Vasco carrega essa história de ser o clube que lutou contra o racismo e não outros times que colocaram jogadores negros antes do Vasco. Inclusive o Bangu, nessa polêmica, ele fica do lado da AMEA, ele não fica do lado do Vasco. Então é uma contradição. É um time que foi um dos primeiros, até antes do Vasco, a colocar jogadores negros e operários, não ficou do lado do Vasco nessa polêmica. E aí eles foram, passou um tempo e falaram, tá, vocês querem jogar? Beleza. Mas agora vocês precisam ter um estádio. Se vocês quiserem voltar um dia, como era uma coisa cara, eles nunca acreditaram. Eu acho que aquela galera ia conseguir montar um estádio. E aí fomos lá e fizemos São Januário. Isso, a resposta histórica é um grande. E aí? Agora, qual é a sua desculpa para não me deixar ocupar esse espaço?
quando o São Januário é construído em 1927, quando ele é inaugurado, ele passa a ser o principal e maior estádio da América Latina. Mas a construção de São Januário não foi fácil. Teve um boicote muito forte por conta do governo brasileiro, né? Até concreto, o Vasco teve que importar de fora do Brasil para poder construir o estádio. Então não tem como desassociar isso à resposta histórica, porque essa perseguição ao Vasco, ela se torna muito forte desde que o Vasco se recusou a excluir seus jogadores negros e operários. Quando eu chego lá naquele São Januário, que eu posso ver, saber que cada espacinho que está ali foi construído pelo suor dos meus, que eu me considero parte, né, espiritualmente falando, parte dessa comunidade dos camisas negras, da história deles, eu vejo e falo, gente, isso daqui é um templo mesmo, aqui é um lugar realmente sagrado. Por que os negros têm essa questão do drible hoje, até hoje? Porque, majoritariamente, a população negra está em territórios periféricos, em que o futebol ele é praticado no campo de terra, na várzea, onde tem o buraco de lama, onde tem o monte artilheiro. Então, até hoje também, para os negros poderem jogar o futebol nesses campos de várzea, que hoje tem cada vez menos na periferia por conta da especulação imobiliária, cada metro quadrado querem construir um prédio para vender apartamento, mas os negros jogam nesse campo de terra, nesse campo de várzea, e tem que driblar o monte artilheiro, tem que driblar a lama para poder jogar o futebol. Então quando ele chega, quando um clube, o olheiro vai lá e pega um moleque desse da favela, da Baixada Fluminense, de São Gonçalo, são os jogadores que chegam nos clubes formadores, nos clubes grandes, com essa questão do drible que eles aprenderam na várzea. Cara, imagina se isso não tivesse acontecido. Hoje o futebol não seria, né, essa mobilidade social que se tem, né? Quantos jovens ali na periferia, quantos amigos meus que eu sei que sonharam em ser jogadores, muitos não conseguiram porque é uma carreira muito difícil, ainda é um meio muito elitista, mas que graças a isso eles tiveram pelo menos uma perspectiva de saber que eles podem ser mais do que aquilo que a estrutura da nossa sociedade oferece. Eu fico imaginando a força que tem que ter uma pessoa pobre naquele momento para não desistir. Vinícius Júnior deu uma entrevista agora. Eu acho que todo negro que deve ter visto aquela entrevista deve ter falado assim, caralho, ô moleque, te dá um abraço. Você não quer, tipo, eu quero representar uma luta contra o preconceito da sociedade. Porque é pesado isso. Isso é pesado, isso é solitário, isso faz com que você sofra. Então, tem que ser muito forte para você continuar fazendo isso. Então, diante do momento que uma associação fala que você não pode jogar bola e ele não desiste, pô, isso é especial demais. Muita força isso. Ainda mais naquele momento que o futebol não é o que ele é hoje. O Brasil não era campeão do mundo. O futebol não era a base do que você entende como cultura da sociedade como é hoje em dia. Hoje em dia eu consigo imaginar um jogador que fala assim, não, quer saber, eu vou contra tudo e todos. Naquela época, pra quê? Por quê? Que salário? Eu tenho orgulho do Vasco pela história dele, contra o racismo, contra tudo que é, e sobretudo porque eu herdei esse amor do meu falecido avô. Eu acho que me resgata essa minha ancestralidade. Eu acho que o Vasco vem muito disso. Minha família ela vem, né, do candomblé há muitas gerações,
Quando eu vi a Pai Santana fazendo lá seus despachos, eu falava, caraca, dentro do futebol tem um líder espiritual ali, pegando ancestralidade e falando, aqui também é lugar disso. Tenho orgulho de falar, cara, eu torço para um time que tem um ato que é histórico. Porque você poderia falar, poxa, eu torço por um time que o passado dele, pô, tem um momento ali que não foi legal. Não é o caso do Vasco. Não é o caso do Vasco. Eu acho que os outros torcedores dos outros times, mas especialmente o torcedor do Flamengo, é muito incomodado com o nosso orgulho de ser vascaíno. Porque o Vasco está aí há pelo menos 20 anos numa situação muito ruim, esportivamente falando. Sem ganhar grandes títulos, com várias quedas para a Série B, e a gente não perde esse orgulho de ser vascaíno. Talvez a gente não esteja na nossa melhor fase. Concordo. Tu já pisou em São Januário? Você já viu São Januário quando o Vasco está ganhando? Você já viu o que a torcida faz para empurrar aquele time? Você já imaginou o teu time botar 60 mil pessoas no Maracanã quando você está jogando a Série B por uma quarta vez? Você tem noção do que é a torcida parar um bairro porque foi, infelizmente, o falecimento do seu maior ídolo? Pode ver que quando a gente sai com essa camisa do Vasco na rua, a gente recebe olhares dos outros torcedores, alguns até comentam, tira essa camisa, pula o muro, e a gente está sempre ali reafirmando. Eu tenho muito orgulho de ser vascaíno, pela história do Vasco, né, por tudo que o Vasco construiu nesse mais de 125 anos de história. E o Vasco é muita coisa, além do futebol. É o social, é o político, que é uma luta também política. E hoje a gente vê também o Vasco começando a trilhar também um caminho de acolhimento também das pessoas LGBTQIA+. Não existe Vasco sem luta social. O Vasco é muito além. Porque poder olhar para a história do clube e falar, caramba, não teve aquele momento que eu olhasse e falasse assim, poxa, que ruim, aqui merecia uma retratação, o Vasco deveria falar alguma coisa. Que é o que eu espero muito, por exemplo, dos clubes da Zona Sul. Mas silêncio impera. Então, assim, seria muito interessante que os clubes que hoje em dia falam que, por exemplo, o Pó de Arroz é uma luta antirracista, falasse assim, poxa, mas teve um momento aqui na história que a gente cometeu um erro. Podia falar de várias maneiras, né? Podia trabalhar isso assim, até de uma forma sutil. O Vasco não vai precisar fazer isso. E aí vem a questão do orgulho. E pesa. Eu caracterizo a resposta histórica como o maior episódio de combate ao racismo institucional da história do esporte brasileiro. Acho que é com essa importância que a gente deve tratar a resposta histórica, porque se até hoje a gente tem muitos casos de racismo no futebol e é muito difícil combater esse racismo no futebol, imagina em 1924, pouquíssimo tempo depois da abolição da escravidão, e no Rio de Janeiro, que foi uma das cidades mais escravocratas do mundo, onde milhões de pessoas pretas escravizadas vieram para cá numa diáspora forçada do continente africano. Não foi pouca coisa, embora muitos queiram desmerecer a resposta histórica, dizer que não teve nenhum combate ao racismo, dizer que foi um oportunismo do Vasco naquela época, porque esses jogadores trouxeram o título de 1923. O Vasco poderia muito ter escolhido o caminho fácil, que era excluir esses jogadores negros e operários, se colocar como mais um time da elite e constituir um time de pessoas brancas, descendentes de portugueses, como o presidente da AMEA queria, e documentou isso na tréplica A Resposta Histórica. Essa blusa daqui eu comprei já duas, uma tá emoldurada, porque eu falei, essa daqui vai ser ela que vai ficar na família, que eu vou falar, olha, meus netos, netas, eu quero que todos vocês carreguem essa blusa assim, como um troféu, assim. E eu espero manter esse legado, assim, honrar essa história, porque tem muita história por trás disso. Tem muita história por trás disso aqui.